12, versículos 16 e 17. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu peço entendimento da Tua palavra, Pai. Eu peço revelação, Senhor. Eu peço compreensão, Pai. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida de todos nós que estamos aqui presencialmente na primeira igreja e por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que todos possam ser alcançados por esta palavra e ministrados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: não venda a sua primogenitura. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Preste atenção nisso. Quando eu li aqui que Esaú rejeitou a primogenitura, eu quero que você pense nesta mensagem assim: a primogenitura é você estar onde você está agora, na presença de Deus. Quando você rejeita a primogenitura, é quando você volta para a prática do mundo, para as coisas que desagradam a Deus. É assim que eu quero que vocês pensem. Então, primogenitura é permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. Não primogenitura é rejeitar a obra que Ele fez em nós. Neste raciocínio, eu quero que vocês progridam comigo. Por favor, diga assim comigo: primogenitura significa o direito do filho mais velho de receber uma herança e autoridade familiar especial. Então, dentro do contexto bíblico, um filho primogênito, ele tinha a maior parte da herança do seu pai, da sua família. Era ele que ia tomar conta. E em segundo lugar, ele tinha um poder especial para poder dar ordens. Esse era o direito da primogenitura, era um privilégio. Ser um primogênito era um privilégio. Era algo assim, sensacional e maravilhoso, que quem nascesse primeiro tinha honra, tinha reconhecimento, era uma pessoa bem vista. É nesse sentido que a palavra está mostrando. Mas nós temos que voltar em Gênesis para a gente poder entender exatamente aquilo que eu li. Então, em Gênesis capítulo 25, nós vamos ler aqui para que você entenda e eu entenda também, do versículo 29 em diante. Gênesis capítulo 25, versículo 29 em diante,
nós vamos compreender o que aconteceu. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Foi algo banal o que ele fez. Ele chegou do campo, estava caçando, estava trabalhando no campo, e ele se depara com seu irmão. E Jacó, irmão de Esaú, ele estava cozinhando, ele estava fazendo ali uma comida. E o que ele falou? Me dá um pouco dessa comida, deixa eu comer junto contigo. E aí Jacó fez uma proposta para ele: eu posso até te dar dessa comida, te dou até pão, mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura. Você tem que me dar preferência, porque a partir daqui eu vou herdar a maior parte dos bens e eu vou ter a maior autoridade. O meu nome vai ser maior do que o seu. Tudo isso por causa de um prato de comida. Olha o pensamento. Esaú, ele disse: ó, analisando bem, eu estou quase morrendo. De que me vale a primogenitura se eu estou quase morrendo? Não tem valor nenhum para mim, então eu vou aceitar. Jacó falou: você jura? Ele disse: eu juro. Então fechou-se um acordo com juramento. Então, a partir daquele momento, não tinha mais como voltar atrás, não tinha mais como retroceder. Por causa de um prato de comida, ele abriu mão da bênção que Deus deu a ele de ter nascido primeiro. Era uma bênção, era um privilégio, era algo que era muito importante, mas ele não deu importância. A questão que nós precisamos começar a refletir é: qual é a importância que eu dou para a vida eterna? Será que eu sou igual a Esaú, que penso assim: não, isso daqui vai acabar logo, deixa que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, porque vai acabar logo. Eu não preciso me manter do jeito que Deus quer, não. Eu posso fazer do meu jeito mesmo. Aquilo que foi estabelecido por Deus, isso aí para mim não vale nada. Ou nós estamos como Jacó: eu quero a bênção para a minha vida, eu quero receber o privilégio para a minha vida, eu quero buscar aquilo que o Senhor tem para mim. Então aqui, qual seria o correto? Esaú falar: não, senhor, a primogenitura tem muito mais valor do que um prato de comida. Fica você com a sua comida, que eu vou ficar com a primogenitura. Era o que ele deveria ter feito, mas ele não fez, porque ele não dava valor à primogenitura. A questão é: você dá valor à salvação? Você dá valor à vida eterna que Jesus te deu? Você dá valor às coisas que são de Deus? Você dá valor às coisas que são espirituais? E você só pode responder isso para você mesmo. Veja, trazendo para a nossa visão, o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida.
O que é dentro dessa mensagem a inclinação do Espírito? É você manter a sua primogenitura na presença de Deus. É você manter a sua postura de filho de Deus. É você manter a sua postura de filha de Deus diante das circunstâncias, diante dos seus parentes, diante dos seus familiares, diante da igreja, diante do seu ambiente de trabalho. Você continua sendo alguém especial para Deus. O Senhor te deu bênçãos, o Senhor te deu autoridade, o Senhor, Ele te deu a possibilidade de estar fazendo parte do seu reino. Então você preserva isso na sua vida. Você não vai abrir mão, você não vai deixar de lado a sua primogenitura. Nós precisamos retornar a Hebreus. Por quê? Aqui no capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 12, nós vamos ter todo o contexto dos 2 versículos que nós lemos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Veja o que a palavra de Deus está mostrando. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aqui eu vou voltar lá para o texto que eu li para vocês de Pedro. O que o apóstolo Pedro nos revelou nesta noite? Ele disse o seguinte: você está numa posição alta em Cristo. Você está numa posição de destaque. Mas se você retornar àquelas práticas antigas, se você abandonar o privilégio da primogenitura de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que vai acontecer? A imagem que ele passa é do porco que é lavado e limpo, voltando a se sujar na lama. Não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, de dar banho em algum porco, algum porquinho. Você dá banho no porco, você solta o porco e ele volta a se sujar na lama, porque aquilo é o que ele gosta. Ele não quer ficar limpo. Mas não tem jeito, tem que limpar o porco. É assim que faz, joga água lá, dá uma limpeza, solta, ele se suja todo de novo. Agora, a parte pior é, vocês já devem ter visto, os cachorrinhos, os cães, os pets, eles vomitam, sabia? Nós também, quando passamos mal. Só que a diferença deles pra gente é que eles comem o vômito de novo. Isso dá uma coisa estranha na gente, né? Falar, ai meu Deus, é isso que ele está falando. Se você abandona a sua primogenitura, se você abandona a sua posição em Cristo, é a mesma coisa como se você estivesse voltando para a sujeira, é a mesma coisa como se você tivesse vomitado e comendo de volta aquele vômito. É algo horrível, é algo que não deve ser pensado. Então nunca pense em largar a sua primogenitura. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira de Deus. Aqui a ideia é, se você tem um foco na eternidade, você mantém a sua primogenitura. Mas se você abre mão da eternidade, você perde a sua primogenitura. Porque você vai sentir aquela fome, e a fome que Esaú sentiu é este desejo que vem nas pessoas de praticar o mal. É o desejo que vem de entrar em pecado, é o desejo que vem para cometer as coisas que desagradam a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que um dia estavam limpinhos, bonitos, participando? Você olha para a fisionomia da pessoa que está na presença de Deus, é totalmente diferente daquela pessoa que está distante de Deus.
A pessoa, você via ela de uma forma e hoje você encontra com aquela pessoa e ela está com a fisionomia totalmente diferente. Ela seguiu um novo rumo, ela seguiu outra direção. Preste atenção numa coisa: Deus nos deu esse direito de estarmos na sua casa e na sua presença. Como vocês viram na leitura, é um direito. E a palavra de Deus aqui, no nosso texto principal, ela mostra isso: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando eu me mantenho santo, quando eu me mantenho separado, porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada da santidade. A santidade, para muitas pessoas, é a pessoa se retirar do meio de todo mundo e viver uma vida solitária em cima de uma montanha ou num lugar afastado, porque longe das pessoas ela não vai pecar, ela não vai errar. Mas não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é: você é santo porque você é separado do pecado e não dos pecadores. Você vai ver as pessoas falhando, errando e pecando ao seu redor o tempo todo, mas você não vai estar envolvido no pecado dela e você não vai estar metido com o pecado. Por quê? Porque você foi separado, você está separada para a glória de Deus. A palavra santidade significa separação, mas é a separação do pecado, entende? É você estar no meio de todo mundo, mas não praticar o pecado que eles praticam, mas manter-se firme na presença do Senhor. As pessoas falavam isso de Jesus, que Jesus comia e bebia com pecadores, mas Jesus não pecou, ele não pecou, mesmo sentando e conversando, estando à mesa com pecadores, mas ele não pecou, porque ele estava ali como sal da terra e luz do mundo, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque através do seu comportamento, da sua maneira de viver, da honra que você dá à obra que Deus fez na sua vida, é que você vai permanecendo, você vai se firmando, e cada dia mais as pessoas vão olhando para você dizendo: olha, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, porque você mantém a sua primogenitura. Você não vai abrir mão, você não vai entregar, porque foi Deus que colocou nas suas mãos. Na verdade, eu e você somos as únicas pessoas que podemos abandonar isso, a santidade, a separação que Deus fez em nós. Então, o conselho da palavra é: não faça como Esaú. Esaú foi citado como um péssimo exemplo. Por causa da satisfação da sua fome, ele abriu mão da primogenitura. Então, você não deve abrir mão da sua santidade para satisfazer um desejo momentâneo. Entenda uma coisa: a vontade, o desejo, ela vem, mas ela vai embora depois. Ela não fica para sempre. O desejo não é para sempre, a vontade não é para sempre. Mas se você mantém a sua fé, a sua santidade, a sua primogenitura, você não vai cair naquilo que o inimigo quer fazer para te derrubar, mas você vai permanecer de pé na presença do Senhor. Esta fé de você prosseguir, de você se manter firme, de você não se deixar levar pelas circunstâncias, ela vem quando você decide não abrir mão da sua primogenitura. Vai sempre ter alguém oferecendo algo que te sacia momentaneamente. Vai sempre ter alguém te oferecendo algo que deixa você satisfeito por um período, mas depois aquela satisfação acaba, aquela satisfação se vai, e aí você fica como Esaú, sem ter para onde ir. Você fica como o porco que volta à lama, você fica como o cachorro que volta ao vômito. Não é um lugar bom para nós. O lugar de Esaú não é para você. O lugar do porco não é para você. O lugar do cachorro não é para você. O seu lugar é na casa, sentado na mesa do Pai e na presença de Deus. Essa é a palavra que o Senhor está mostrando aqui. E você tem tudo para permanecer firme com o Senhor. A palavra de Deus continua dizendo aqui: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo,
e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por favor, repita assim comigo: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Veja que a palavra primogênitos está no plural. Então todos vocês são os primogênitos de Deus na Assembleia dos Santos universal, ou seja, que alcança todos os povos, que alcança todas as nações. É isso que o Senhor tem reservado para os seus primogênitos, que somos nós. O Senhor agora não está falando que tem só um filho primogênito. Lá no Antigo Testamento, aqui na citação dos Hebreus, é dizendo o seguinte: Esaú era o primogênito, agora nós somos os primogênitos. No plural. Deus, Ele ampliou a sua bênção de primogenitura. Ele entregou a bênção de primogenitura para todas as pessoas. Por quê? Porque nós, irmãos, achamos graça diante do Senhor. Nós estamos debaixo desse favor de Deus para as nossas vidas. Irmãos, quanto privilégio o Senhor nos entregou. O Senhor fala aqui: nós não estivemos lá no Monte Sinai, enquanto Deus estava no alto do monte falando e o monte fumegava. Nós não fizemos parte daquela congregação, mas nós fazemos parte da Nova Jerusalém. Nós fazemos parte da cidade do céu. Nós fazemos parte deste povo da eternidade. Nós somos os primogênitos de Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus, para estarmos realizando a sua obra e pertencendo ao seu plano. Mas entenda algo: se nós fizermos como Esaú, nós podemos perder aquilo que Deus nos deu. Porque muitas vezes as pessoas, elas vão saindo. É só você ver. Desde quando você desceu as águas do batismo, você que já é batizado até hoje, quantas pessoas você conhece que se afastaram? Quantas pessoas você conhece que já não estão mais na presença do Senhor? Então isso é sério. As pessoas, mesmo com esta palavra de primogenitura, mesmo com esta bênção de saber que pertencem ao Senhor, que pertencem ao céu, que receberam a bênção dos primogênitos de Deus, muitas pessoas voltam atrás. Muitas pessoas voltam para aquele estado que eu venho falando com vocês nessa palavra. Mas lembre-se, você foi separado para permanecer como um dos primogênitos. Você não pode abrir mão dessa graça. Você não deve abrir mão desta graça, deste favor de Deus e desta obra poderosa que o Senhor realizou através de nós. Vede que não rejeiteis ao que falar, porque se não o escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A vós
do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também os céus. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Preste atenção na seriedade. Vamos nós voltar atrás. Olha o que ele fala aqui. Assim como o Senhor falou lá no passado, e anunciou, e falou com aquelas pessoas, e elas voltaram atrás, o que a palavra de Deus está dizendo? Se nós voltarmos atrás, vai acontecer a mesma coisa. Então permaneça na santidade que Deus te colocou. Permaneça como separado de Deus. Permaneça como uma separada de Deus. E aqui vem a palavra que abala muitas pessoas, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o mesmo Deus que nos coloca como primogênitos, também pode nos colocar queimando e sofrendo. Irmãos, isso é sério. Muitas pessoas usam a palavra de Deus para brincar, para falar de piadas, para criar anedotas, para levar a coisa leve. Irmãos, esse negócio de diversão, de leveza, isso não é Bíblia, isso é invenção humana. É muito bom, irmãos, nós temos profissionais que são coaches, que dão treinamentos em empresas, que treinam profissionais. Esses profissionais são respeitados e têm o seu trabalho bem definido. Só que a igreja do Senhor, ela não é feita por coaches, por pessoas que animam você e deixam você alegre e feliz. Não! A igreja de Deus é feita com os mensageiros da palavra de Deus. É mensagem da palavra de Deus que muda a nossa vida. Irmão, veja bem, nós precisamos entender definitivamente isso. O mensageiro, ele carrega uma mensagem, ele não é o dono da mensagem. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, então eu não estou aqui, eu não sou o dono da mensagem. Às vezes as pessoas falam assim: você viu a mensagem que aquela pastora pregou? Olha só o que ela foi falar. Você viu a mensagem que aquele pastor pregou? Olha o jeito que ele falou. Porque muitas pessoas ainda acham que a mensagem é do pastor, que a mensagem é da pastora, que a mensagem é do pregador, que a mensagem é da pregadora. A mensagem é de Deus. Nós somos apenas os portadores da mensagem. Todos que ocupam o púlpito e pregam, ou que pregam nas ruas, nos ônibus, em qualquer lugar, nós somos os portadores da mensagem. Então, o compromisso é pregar, o compromisso é falar. Agora, quem opera é Deus. Então, coloca na sua mente: nós somos os portadores da mensagem. Todos nós funcionamos como instrumentos na mão de Deus. A Bíblia fala que uns são vasos para a honra, outros são vasos para a desonra. Eu quero ser vaso para a honra, e eu quero que você seja vaso para a honra. Então não fica prestando muita atenção no mensageiro, mas preste atenção na mensagem. Você tem que estar atento à mensagem, porque a mensagem é o mais importante. E qual é a mensagem de Deus aqui nesta palavra? É claro, nós fazemos parte de um reino eterno, todo-poderoso. Somos primogênitos de Deus, ganhamos um privilégio do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que, assim como no passado os israelitas voltaram atrás e sofreram as consequências, se nós voltarmos atrás, nós sofreremos as consequências. Ah, mas isso é uma mensagem de ameaça. Não, é a Bíblia. Se eu sei que dá choque enfiar dedo em tomada, você não vai me ver enfiando o dedo em tomada para eu tomar uma descarga elétrica e eu ficar: ah, legal, tomei uma descarga elétrica. Não vou fazer isso. Você entende? Você não vai fazer isso, você é adulto.
Então nós não vamos nos arriscar sabendo que a gente vai tomar um choque. É mais ou menos assim. Então, se eu sei que retornar vai me destruir, vai acabar comigo, para que eu vou retornar? Se eu já sei o caminho, se eu já estou aqui, se você já está aqui, então para que nós estamos aqui? Para seguir em frente, para continuar firmes no propósito de Deus para a nossa vida. É isso que você tem que pensar. Então, ao Deus maravilhoso, que nos deu tudo, é o fogo consumidor também. Então não dá para separar. Não tem como eu separar o Deus fogo consumidor do Deus que me fez primogênito. Porque você vai ver lá o exemplo que ele deu de Esaú. Esaú quis retornar, não conseguiu. Porque ele fez algo que Deus não gostou. E Deus foi lá e resolveu puni-lo. É por isso, meus irmãos, que o caminho que nós temos melhor para a nossa vida é obedecer a palavra de Deus. É seguir os ensinamentos de Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Por favor, repita após mim, igreja: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então permaneça firme. Ah, mas ele quer que eu faça uma coisa errada, e se eu não fizer, irmão, siga o que Deus está falando. Siga a palavra de Deus. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Não interessa o que ele é, o que ela é. Você precisa entender que quando o Espírito Santo ministra sobre nós, é porque ele sabe o que você e eu precisamos fazer. Então, se você recebe a palavra de Deus, você já entendeu que o homem, ele pode até te prejudicar, a mulher, ela pode até te prejudicar, mas é melhor você ser prejudicado pelo homem e pela mulher, mas permanecer reto e santo diante de Deus. É isso que vale. Então, coloca isso na sua mente, para que você possa ser vencedor nessa luta e nessa dificuldade, para que você não sucumba diante de quem quer levar você para fazer coisas que desagradam a Deus, que são coisas que o Senhor não quer que você faça. Veja bem, nós, irmãos, temos a palavra. Lembrai-vos dos vossos pastores. Olha o que ele fala aqui, coisas assim, bem profundas. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Estamos aqui de passagem, vamos viver segundo a reta justiça de Deus. Vamos viver segundo essas orientações
que nós recebemos da palavra. Não é a orientação do pastor, é a orientação da palavra de Deus, que vai nos levar a entrarmos lá na glória. Nós estamos aqui de passagem. Às vezes, irmãos, todos os manjares, como vocês ouviram nesta noite, virão. Os oferecimentos virão. As coisas aparecerão. Mas o Senhor está nos falando: não abra mão da sua primogenitura, porque você tem algo que poucas pessoas têm, que é o privilégio de ser chamado filho de Deus. Aleluia. O privilégio, irmãs, de vocês serem chamadas filhas de Deus. A palavra de Deus é a verdade para nós. E vejam o que ela diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, que é Hebreus 13:15. Faça sempre isso. Ofereça a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos seus lábios. Engrandeça a Deus com a sua voz, engrandeça a Deus com as suas palavras, engrandeça a Deus com o seu louvor. Se você puder cantar, se você puder orar, se você puder ler a palavra em voz alta, faça isso. Cante os salmos, busque ao Senhor, esteja na presença do Senhor, faça aquilo que agrada a Deus. Então, como é que eu sei, afinal de contas, se eu estou abrindo mão da minha primogenitura ou não? Entenda, ser primogênito é um privilégio que o Deus Pai te deu. Ele te chamou primogênitos, privilégio, bênção, dom, presente. Você recebeu, eu recebi. Então, tudo que eu faço que me mantém no objetivo dele para mim, é porque eu estou mantendo a minha primogenitura. Tudo que eu fizer que seja para me agradar, para o meu desejo, para a minha vontade, vai me afastar da primogenitura. Tudo que eu fizer para agradar e para desejo das pessoas que querem me levar para o mal, para o pecado, vai me tirar da primogenitura. Mas o que o Senhor está falando? Onde Ele te colocou, você tem poder para permanecer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo não tem poder de arrancar você das mãos de Deus, só se você for. Ele só está te chamando. Vem cá. Ei. Ei. Irmãos, é incrível. Eu aprendi desde criança a não atender assovio e nem pessoa gritando. É só para morrer de gritar perto de mim que eu passo direto. Não respondo, eu vou responder como se eu não conheço, não sei quem é. Não falou meu nome. Eu sei. Eu não respondo mensagem de texto, não respondo nada. Não tenho que responder. Eu vou responder para quê? Eu não sou obrigado a responder. A Bíblia não fala responda, não. Então, eu não vou responder. A pessoa quer, você tem que dar a resposta. Tem nada. A pessoa pergunta, eu vou pensar. Aí, meus irmãos, o inimigo é assim. Ele está sempre tentando te distrair. Ei, sempre tem alguém assim. Quando a pessoa não te conhece, quando a pessoa não sabe quem você é, ela escreve lá nesses espíritos malignos que operam nos algoritmos: oi, bom dia. Você não sabe quem é? Você vai responder por quê? Se você não sabe quem é, escuta o que o Espírito diz às igrejas. Tem pessoas que caem em golpe e são enganadas por isso, porque respondeu um oi, um psiu, clica aqui. O golpe é assim: olha, olha aí, ei, você não está vendo? Não estou. Uma vez um homem passando perto de mim, ali perto da minha casa, falou: ei, falando assim comigo, eu andando. Você não vai olhar não, eu andando, não sei nem quem é, não quero saber, nem tenho curiosidade. Porque esse tipo de pessoa que te aborda, esse tipo de pessoa que chega perto de você, se você der conversa, se você ficar contando as suas coisas, aí você mora aqui há quanto tempo? É aí que você mora onde? Você está onde? Fala assim: irmão, seguinte, você quer saber da minha vida? Para quê? Para que você tem que ficar te respondendo onde é que eu moro, onde é que eu estou? O que é isso, rapaz? Está querendo saber muito de mim? Não, irmão, escute o que eu vou te falar.
Tome cuidado com as pessoas que querem saber muito da sua vida, que fica perguntando toda hora e falando assim: ah, me fala isso, me fala que horas que você sai, que horas que você chega. Irmão, eu não vou responder nem que hora que eu saio, nem que horas que eu chego. Por quê? Isso não é bom. Como que uma pessoa que não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe nada sobre mim, a pessoa vem falar: ai, vamos tomar um café. Não! Vamos almoçar. Não! Vamos jantar. Não! Não! Porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. Então tome cuidado com os laços do inimigo, porque você precisa permanecer santo e separado diante de Deus, porque assim o Senhor vai te abençoar. Agora, não esqueça dessa palavra. Se você sentiu que tem alguém te enrolando, te enganando, se afasta. Se afasta hoje. Já corta hoje. Bloqueia! Tem um negócio aí que faz bloquear e a pessoa não te acha mais. Se for o caso, faça isso, porque Deus, Ele está nos dando uma palavra. Cuide da sua primogenitura. Não vai ser o pastor que vai cuidar dela, não vai ser a sua esposa que vai cuidar dela, não vai ser o seu marido que vai cuidar da sua primogenitura. É você que vai cuidar da sua primogenitura. Cuide dela. Ninguém vai ficar falando assim: meu filho, olha a sua primogenitura. Não, você é que vai cuidar dela. Você vai falar: a primogenitura é minha, eu não abro mão dela, eu pertenço ao céu, eu estou aqui de passagem e eu vou glorificar Deus com a minha vida. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,